Tanto se o colono ver um angolano, é matar. E se o angolano ver um colono, também é matar, porque já estávamos a separar. Nós nas matas e o colono nas cidades. Agora é se enfrentar. Nasce a desconfiança, que é aquilo que a UPA se propôs inteligentemente, foi criar um clima de incerteza e de insegurança, de desconfiança mútua. Via-se um negro, é terrorista. O negro vê um branco. Em 15 de março de 1961, violenta ofensiva da UPA em povoações e fazendas contra a presença portuguesa em Angola. Com katanas e canhangulos, as armas que tinham chacinam milhares de europeus e africanos. Movidos pela ideia de independência, os rebeldes da UPA são dirigidos por Oldan Roberto. Atacam sob estímulos e valores religiosos levam-nos a acreditar então e ainda hoje serem invulneráveis às balas dos brancos. O levantamento é previamente denunciado pelos Estados Unidos, mas o governo português não acredita e a população é colhida de surpresa. As forças militares existentes no território são diminutas e os civis tentam defender-se com os meios que têm. A Força Aérea inicia a evacuação de mulheres e crianças e reprime ações da UPA com bombardeamentos em que utiliza bombas napalm. Após os primeiros massacres, os revoltosos recuam para as matas e começam a atacar as colunas do exército, matando os primeiros militares portugueses. E enquanto é discutido na ONU e ameaça as relações entre Portugal e os Estados Unidos, o 15 de março instala de vez o clima de insurreição já existente em Angola desde o início do ano. Viva Angola! Viva Angola! Viva Angola! Decorria ainda a repressão a uma greve na Baixa do Cassange, desencadeada em janeiro por cultivadores de algodão, quando, em Luanda, grupos de angolanos dos Moceques que envolvem a cidade se levantam contra as autoridades, atacando objetivos civis e militares, nomeadamente os principais estabelecimentos prisionais. Sendo um grito de revolta contra a dominação portuguesa, a ação pretendia libertar presos políticos que, constava, poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal, em Cabo Verde. Era sábado, dia 4 de fevereiro de 1961. Atenção, Humberto. Recebemos em Lisboa um comunicado distribuído pelo SNI em que nos dizem que houve movimentos de pura traição, não se podem considerar de rebelião, de grupos armados que assaltaram a casa de reclusão militar, o quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública e as cadeias civis de Luanda. As baixas que há a lamentar não são muitas, muito mesmo, que a parte das forças de polícia não chegam sequer a uma decena. A coisa foi relativamente pequena e localizada em 2 ou 3 pontos da cidade a fazer a sua vida normal. Em Portugal, os ouvintes não podiam imaginar o significado deste facto que a rádio desvaloriza e que se junta a um outro acontecimento singular que já vinha abalando a tranquilidade letárgica do país. O Santa Maria, o magnífico paquete português, o orgulho da Marinha Mercante Nacional, foi assaltado por um grupo de aventureiros capitaneados por Henrique Galvão. Tomado por um grupo da oposição, o navio Santa Maria passara a navegar sob o nome de Santa Liberdade. O assalto ocorrera em 22 de janeiro e desde então o caso era seguido por todo o mundo com uma curiosidade corrosiva para o governo português. The Portuguese cruise ship Santa Maria, one of the most luxurious liners afloat, is the center of a drama on the high seas of the Caribbean. O desvio do Santa Maria trazia ao país uma animação política que os portugueses nunca tinham experimentado e que se estendia a Angola. Era a propósito de Henrique Galvão conduzir o navio para Luanda e aí desafiar a ditadura,
agitando a ideia de um movimento contra a soberania portuguesa no território. Silva Tavares, o governador, considera mesmo que o 4 de fevereiro é apenas uma parte da Operação Dulcineia, conduzida por Galvão. Era preciso dar a impressão de que o ato dos revolucionários da Ibéria, como a si próprios se chamam os criminosos assaltantes do Santa Maria, tinha eco em qualquer parcela do território português. Atacaram sobretudo a casa de reclusão. Vinham a saber depois, por intermédio de pessoas que eu conheço lá em Angola, que o Galvão deu ordens a pessoas suas conhecidas em Angola para prepararem-se para um levantamento não sei em que ponto, mas em Angola. Apareceu um senhor em Kinshasa, que se dizia da oposição, chamado Gilles Clemente. Esse senhor diz que ele era socialista e que gostaria de fazer um movimento aqui, espetacular, na chegada do barco Santa Maria. E ele nos pediu 500 homens. Reuni o Conselho de Defesa Provincial e os militares disseram assim, que não tinham nem aviação, nem marinha de guerra, capazes de garantir que ele era, o navio, dada a velocidade do navio, era detectado a tempo de eles poderem preparar-se. É isso que mandei dizer para Lisboa. Preciso de 500 homens porque vai haver um assalto em Luanda. E nós pensávamos que o Cônego Manuel estava em perigo naquela altura, porque precisamente havia contactos para a gente poder criar um evento aqui para chamar a atenção do mundial sobre essa questão da transferência dos prisioneiros para Cabo Verde, do Esteiro. Então, nós, quando ouvimos isto, este deve ser um agente da PIDE. Então, tentamos alertar o Cônego para dizer que parasse o movimento. O Dom Roberto teve o cuidado de não dizer ao Cônego para não avançar. Não é? Emitiu um parecer. Não é? Ele tinha informações que, primeiro, que os portugueses já estavam ao corrente da operação, não é? E que a resposta seria uma resposta sangrenta, não é? Que não se devia levar a ação avante aquela ação. Mas, como disse, o Coronel estava no terreno com os homens, tinha outras informações e ele avançou com a ação do 4 de fevereiro. Seria essa a notícia em todo o mundo, já que o navio seguiria para o Brasil. Os muitos jornalistas que o esperavam em Luanda puderam assim anunciar uma ação histórica, ainda hoje disputada pelo MPLA, que então a reivindicou, e pela UPA, que se reclama de ligações ao Cônego Manuel das Neves, mentor da operação. Cônego das Neves é um indivíduo que esteve intimamente ligado à UPA, através de uma pessoa que vai entrevistar, que é o João César Correia, que era o grande estafeta, e até por esta razão ele foi alcunhado de Mequisa, Mequenda, quer dizer, o homem que vai e vem. Ele fazia Luanda, Leopoldville com muita frequência, não é? Ele trazia correspondência e o que levava a correspondência do Cônego para o exterior. A gente se encontrava, olha, está aqui a correspondência e tal, eu venho e estou agasalhado no ponto tal. E, bom, então ele pegava daquilo e ia lá, depois preparava outra coisa, depois eu vinha buscar. O encontro era